Coração de Ferro. Antes mesmo de Riri Williams vestir seu primeiro traje, a internet já havia colocado a série em sua mira. Lançada em 2025, Coração de Ferro surgiu como uma nova tentativa da Marvel de preencher o vazio deixado por Tony Stark. A proposta parecia promissora, uma jovem gênia de Chicago que constrói sua própria armadura e enfrenta, ao mesmo tempo, o crime, seus traumas e o peso de um legado. Mas tudo desandou a partir do lançamento do trailer. Os fãs perceberam de imediato que aquilo não era um sucessor espiritual do Homem de Ferro, cheio de ação e engenhosidade. Pelo contrário, de um lado, vimos as ruas sombrias de Chicago, e do outro, a gente viu magia, literalmente. O próprio Mephisto deu as caras, transformando a história que deveria ser focada em tecnologia em um enredo sobrenatural inesperado. A rejeição veio antes mesmo do primeiro episódio. No Rotten Tomatoes, a audiência despencou para cerca de 30%, enquanto a crítica profissional mantinha avaliações em torno de 70%. Nas redes sociais, a reação foi brutal. Muitos questionaram por que Riri estava herdando o legado de Tony Stark e por que a Marvel insistia em entregar mantos icônicos a personagens recém-apresentados. O choque de tons só reforçou a polêmica, parte drama adolescente, parte batalha mágica, parte discurso político sobre raça e identidade. Alguns críticos elogiaram a ousadia, mas os fãs de longa data do MCU chamaram a série de desfocada e condescendente. Até Anthony Ramos, o ator que interpretou o vilão, precisou se pronunciar dizendo: pelo menos estão falando sobre ela. No fim, Coração de Ferro não apenas lutou para conquistar público, tornou-se um símbolo de que muitos passaram a chamar de MCU Woke, onde políticas de identidade assumem o centro da narrativa, legados queridos são deixados de lado e a base de fãs se sente cada vez mais distante da franquia que antes adorava. Mulher Hulk. Se Coração de Ferro virou alvo antes mesmo de estrear, Mulher Hulk, a advogada, foi a série que transformou a reação negativa em uma verdadeira fábrica de memes. Desde o lançamento em 2022, ela se tornou o para-raios de reclamações do MCU. A ideia parecia simples. Jennifer Walters, advogada tentando equilibrar carreira, vida pessoal e, após um acidente, tentar aí controlar uma força sobre-humana comparável à do Hulk. Mas quando a execução chegou, os fãs não estavam preparados. O tom era de comédia de época, cheio de piadas quebrando a quarta parede, aplicativos de namoro e comentários feministas sobre direitos. As batalhas nos tribunais ficavam em segundo plano, enquanto o foco estava no humor metafórico e nas críticas aos trolls da internet. Trolls esses que refletiam os críticos reais antes mesmo da série estrear. E então veio o momento que virou febre, a mulher Hulk dançando e rebolando ao lado de Megan Thee Stallion. A cena rapidamente se tornou infame, foi combustível para uma avalanche de memes e vídeos revoltados no YouTube. Alguns acharam engraçado, mas grande parte do público viu aquilo como prova de que o MCU já não se levava, nem levava os fãs, a sério. As notas no Rotten Tomatoes reforçam esses contrastes. Os críticos deram 77%, mas a audiência mal chegou aos 30%. As redes sociais ficaram tomadas por reclamações sobre efeitos visuais, roteiros, escolhas criativas ou a falta delas. Para muitos, já nem parecia uma série de super-heróis, parecia que a própria Marvel estava trollando seus fãs. No fim, Mulher Hulk não destruiu apenas vilões, ela demoliu a fórmula do MCU, indo tão longe a ponto de reescrever o próprio final da temporada ao confrontar a IA fictícia chamada Kevin, uma paródia aí do cérebro por trás da franquia. She-Hulk se tornou um exemplo máximo da Marvel Woke, mais interessada em comentários irônicos e críticas culturais do que em entregar a história de super-heróis que o público esperava. Miss Marvel. Se She-Hulk dividiu os fãs com humor debochado, Miss Marvel os dividiu ainda mais rápido do que uma fenda no multiverso. Lançada em 2022, foi apresentada como a primeira série do MCU estrelada por uma super-heroína adolescente muçulmana. Kamala Khan, estudante paquistanesa-americana de Jersey, vivia os dilemas típicos da adolescência: família, escola, paixões e até ali herdar os seus poderes cósmicos. No papel, parecia uma proposta ousada, elenco diverso, um cenário cultural inovador e um tom leve voltado ao público jovem. Mas logo no início, muitos fãs veteranos do MCU abandonaram a série. Por quê? Porque Miss Marvel se apoiava demais em metáforas escolares, na estranheza adolescente e em visuais vibrantes inspirados na estética pop art. Para vários espectadores, parecia um seriado do Disney Channel jogado à força dentro da cronologia da Marvel. O público, acostumado a grandes batalhas e peso cinematográfico, se sentiu excluído pelo tom juvenil. E então veio a questão do discurso. A representatividade estava em primeiro plano, o que acendeu a batalha cultural habitual. A crítica elogiou a diversidade e a autenticidade, mas alguns setores do público acusaram a série de ser política identitária, disfarçada de conteúdo de heróis.
Até os fãs mais raízes ficaram frustrados. Os poderes da Kamala foram alterados, trocando as clássicas metamorfoses por construções luminosas, o que abriu debates intermináveis sobre por que mudar uma personagem tão querida. Os números confirmaram. Críticos foram generosos, mas a audiência despencou para a casa dos 50%. E quem acompanhou até o fim achou que a trama se prendeu demais a um drama familiar muito específico, com vilões poucos inspiradores. No final, Miss Marvel teve baixa adesão e deixou até o público casual com a sensação de que havia pouca coisa relevante na história. Falcão e o Soldado Invernal. Se Miss Marvel apostou no tom juvenil, Falcão e o Soldado Invernal parecia, a princípio, a volta ao clássico da Marvel. Mas, ao mergulhar de cabeça na política, dividiu seu público quase de imediato. A série estreou em 2021 com uma trama aparentemente simples. Sam Wilson e Bucky Barnes, lado a lado em um thriller de ação, enquanto Sam enfrentava o desafio de carregar o escudo do Capitão América. Só que o que se desenrolou foi bem mais profundo e muito mais controverso. Desde os primeiros episódios, a questão racial se tornou central. Em uma cena marcante para os fãs, Sam foi parado por policiais enquanto discutia com Bucky. Não era um detalhe irrelevante, e sim uma mensagem clara do que a série queria propor. Já no final, Sam discursava diretamente a líderes mundiais sobre temas como raça, fronteiras e injustiça. A Marvel buscava amplitude, mas muitos fãs sentiram que estava sendo repreendidos, e não apenas entretidos. A chegada do John Walker, o novo Capitão América indigno, só reforçou esse tom pesado. Sua brutal execução de um Flag Smasher com um escudo coberto de sangue deveria ser um choque, mas gerou polêmica online sobre o quanto a série estava se afastando do espírito heróico. As avaliações mostraram esse contraste, cerca de 85% de aprovação da crítica, mas reações mistas do público, que usava termos como sermão para definir a experiência. Até quem gostou da ação reclamou do ritmo. Para muitos, os desvios em torno da injustiça sistêmica deixavam a sensação de que a aventura de super-heróis estava ficando em segundo plano. Invasão Secreta. Se Falcão e o Soldado Invernal foi polêmico, Invasão Secreta acabou se tornando um dos fracassos mais ridicularizados do MCU. Lançada em 2023 no Disney Plus, ela chegou cercada de expectativas altíssimas. Nick Fury, de volta ativa, Skrulls infiltrados e um thriller de espionagem paranoico. Mas logo no primeiro episódio, os fãs perceberam que havia algo errado. A série se apoiava demais em alegorias políticas. Os Skrulls não eram apenas alienígenas metamorfos, e sim metáforas para crises modernas de refugiados e imigração. Os diálogos se arrastavam ao longo de discursos sobre deslocamento, lealdade e identidade, o que tornava a trama pesada e lenta. A conspiração global, que deveria soar grandiosa, parecia pequena e repetitiva. Para piorar, os personagens queridos, como Talos e Maria Hill, foram mortos de forma abrupta, sem grande impacto emocional. A crítica até elogiou timidamente o tom mais sombrio, mas o público não perdoou. No Rotten Tomatoes, a audiência despencou para a casa dos 50% e a série teve números de visualização muito abaixo de produções anteriores. Nas redes, as reclamações se acumulavam sobre o ritmo arrastado, diálogos rígidos e a sensação de que a narrativa estava sendo sacrificada em prol de mensagens conscientes. E o final só aumentou a frustração, uma briga genérica de CGI totalmente desconectada da proposta inicial de paranoia intimista. Para completar, a polêmica dos créditos de abertura gerados por inteligência artificial manchou ainda mais a reputação da série. A Marvel defendeu como uma escolha experimental, mas os fãs viram como sem alma. No fim, Invasão Secreta virou o exemplo clássico da fadiga da Marvel, uma produção que tentou colocar discurso político em cada cena e acabou entediando o público, que no final só queria ver o Nick Fury de volta ao seu estilo descolado, salvando o mundo. Loki! Quando Loki ganhou sua própria série em 2021, parecia que nada poderia dar errado. Tom Hiddleston de volta como o deus da trapaça em uma aventura multiversal. A vitória parecia garantida, mas a recepção mostrou que não era bem assim. Logo nos primeiros episódios vieram as polêmicas. A revelação de que Loki era canonicamente fluido em termos de gênero passou quase despercebida pela crítica, mas gerou intensos debates online. Ainda maior foi a controvérsia quando Sylvie, uma variante feminina de Loki, surgiu e rapidamente roubou os holofotes. Para muitos fãs, parecia que o protagonista estava sendo relegado a coadjuvante em sua própria série. No final da temporada, foi Sylvie quem tomou a grande decisão: matar aquele que permanece. Loki, por sua vez, apenas reagiu.
O público se dividiu. Alguns elogiavam a estética usada e a atuação de Hiddleston, e outros reclamavam do ritmo irregular, do tom que oscilava entre comédia excêntrica e exposição pesada, e da estética burocrática da TVA, que desagradou parte da audiência. No Rotten Tomatoes, a crítica foi extremamente positiva, com cerca de 92% de aprovação, mas nas redes sociais cresciam os comentários de que a série era uma releitura feminista disfarçada de caos multiversal. Muitos sentiram que Locke estava sendo reduzida a alívio cômico enquanto Sylvie conduzia a trama rumo ao próximo grande arco do MCU. Echo foi uma daquelas séries que surgiram e desapareceram tão rápido que muitos fãs do MCU mal perceberam seu lançamento, e os que perceberam, em sua maioria, nem se impressionaram. Chegando no início de 2024, foi a primeira produção lançada sob o selo Marvel Spotlight, prometendo uma abordagem mais simples, crua e pé no chão, longe do espetáculo cósmico. A protagonista era Maya Lopes, anti-heroína surda e nativa americana apresentada em Gavião Arqueiro. E este deveria ser o momento dela brilhar. A Disney promoveu a série com foco na representatividade, uma protagonista indígena, surda e com forte autenticidade cultural em cada detalhe. Nos bastidores, consultores indígenas trabalhavam em tudo, desde o idioma até as tradições. Era um esforço genuíno para acertar, mas quando estreou, a reação negativa foi imediata. Muitos sentiram que a Marvel estava apenas cumprindo uma lista de diversidade, sem entregar uma trama envolvente. O ritmo era arrastado, a história pouco envolvente, e apesar da atuação sólida de Alaka Cox, o público casual não conseguiu se conectar com uma personagem que mal havia sido explorada anteriormente. Até a estratégia de lançamento chamou a atenção. Todos os 5 episódios foram liberados de uma vez, uma estreia inédita no MCU com classificação indicativa TVA-MA. Mesmo assim, a audiência foi fraca em comparação às outras séries da Marvel. Nas redes sociais, Echo foi chamada de o menor programa da Marvel até agora. Muitos acusaram a Disney de esconder a série, promovendo-a pouco, quase como se não esperassem que as pessoas assistissem. Gavião Arqueiro. A série do Gavião Arqueiro deveria ser o grande momento de Clint Barton finalmente ganhar protagonismo, mas para muitos ela acabou funcionando apenas como um jeito de passar o bastão. Lançada no fim de 2021, trouxe uma mistura de clima natalino, ação urbana e a promessa de finalmente dar a Clint o destaque que ele merecia após anos como coadjuvante nos Vingadores. Só que já no primeiro episódio, a chegada de Kate Bishop deixou claro o rumo da trama. Kate, interpretada por Hailee Steinfeld, assumiu naturalmente o papel de futura herdeira, enquanto Clint se tornava um mentor relutante. A química entre os dois funcionava, mas os fãs notaram a história não era de Clint, e sim de Kate. Mais um exemplo da Marvel substituindo um herói clássico por uma versão mais jovem. O tom da série também dividiu opiniões. De um lado, humor leve com estética natalina que lembrava o filme Esqueceram de Mim. Do outro, flashbacks sombrios da fase Ronin, o luto por Natasha e combates brutais. Para alguns, esse contraste funcionava, para outros, parecia apenas um especial de Natal disfarçado de série. A crítica foi extremamente positiva, com 92% no Rotten Tomatoes, mas os debates online se encheram de comentários sobre Clint ser deixado de lado em sua própria produção. Até o final decepcionou. O retorno do rei do crime foi rápido demais, e a trama de Eleanor Bishop não convenceu, e muitos sentiram que a série funcionou mais como o piloto secreto para Kate do que como despedida digna de Clint. Pantera Negra Wakanda para sempre. Com Pantera Negra Wakanda para sempre, a Marvel enfrentou uma missão praticamente impossível. A divisão entre os fãs ficou clara já na estreia. Após a morte trágica de Chadwick Boseman, a decisão da Marvel não foi reescalar T'Challa, mas focar no luto, no legado e em uma transição. E essa transição veio rápido. Shuri, a irmã brilhante de T'Challa, assumiu o manto do Pantera Negra. Os trailers já mostravam que essa seria uma história centrada em personagens femininas. E foi exatamente isso. Shuri, Rainha Ramonda, Okoye, Nakia e até Riri Williams conduziam a narrativa. A crítica elogiou a ousadia e empoderamento dessa escolha. Muitos fãs de longa data, no entanto, reagiram mal. Comentários e fóruns online se encheram de acusações de que a Marvel estava promovendo uma agenda, colocando homens de lado para priorizar o elenco quase exclusivamente feminino. Surgiram memes e hashtags chamando essa fase de MCU Fase Woke, com o argumento de que a representatividade estava substituindo a força da narrativa.
Apesar das polêmicas, o filme foi um sucesso comercial, arrecadou mais de 850 milhões de dólares mundialmente. No Rotten Tomatoes, a crítica deu 84%, mas a audiência ficou abaixo dos 80%, com opiniões bem polarizadas. Alguns celebram a profundidade emocional e o impacto cultural, enquanto outros sentiram que a mensagem social ofuscou o brilho das personagens. As Marvel. Depois de Wakanda, chegou as Marvels, a primeira equipe de super-heroínas exclusivamente femininas nos cinemas da Marvel. Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau compartilhavam tela, trocavam piadas e celebravam o poder feminino a cada passo. Os trailers prometiam diversão e ação, mas a realidade foi bem diferente. Já no fim de semana de estreia, o público reclamava que o filme parecia caótico e apressado. As cenas cortavam de forma brusca, os momentos emocionais não tinham peso e o vilão, Darwin, foi ridicularizado como um dos antagonistas mais fracos da franquia. A crítica foi até gentil, com 62% no Rotten Tomatoes, mas a bilheteria contou outra história, apenas 210 milhões de dólares no mundo todo, tornando-se o pior desempenho do MCU até então. E aí veio o discurso. Muitos acusaram o filme de se concentrar demais em mensagens de empoderamento feminino em detrimento de uma narrativa sólida. Para alguns, Mônica e Kamala foram mal desenvolvidas, servindo mais à diversidade do que às próprias histórias. Já Carol Danvers continuava sendo criticada por não ter evoluído emocionalmente desde 2019. Até a atuação de Brie Larson reacendeu velhas discussões sobre sua falta de carisma como Capitã Marvel, alimentando ainda mais as críticas. E assim chegamos à grande questão. Depois de todas essas produções, será que o MCU está realmente evoluindo? Ou estaria preso em um ciclo de expectativas frustradas, reações negativas e polêmicas sem fim?